Olá pessoal, estamos de volta agora com a nossa videoaula 3 e com dois temas. O primeiro é a organização da documentação de pesquisa e da documentação acadêmica. E o segundo assunto trata-se da parte de análise de regras para resumir, concluir, elaborar uma leitura técnica, tá? Como resumir, como sublinhar, como extrair o que há de melhor naquela leitura que você elaborou. Então, vamos iniciar com o fichamento. Já ouviram falar, né? O que é? Normalmente, fichar é colocar num papel, isso é coisa mais tradicional, né? Do ponto de vista mais antigo, nós utilizávamos uma fichinha como essa, né? Até hoje, muitas pessoas, os pesquisadores, utilizam essa ficha para guardar coisas assim que tem de estar à mão a todo momento. Embora, é claro, o computador tenha sido muito utilizado. A finalidade não mudou. Qual que é o objetivo do fichamento? É guardar informações caras ao pesquisador, ao estudante, tanto do ponto de vista assim, da utilização posterior como uma citação, quanto para guardar aquelas impressões que ele teve no momento em que leu. Existem três tipos de fichamento. O fichamento de citação, que é aquele em que você coloca todas as partes que você acha que posteriormente irão transcrever para o seu trabalho. O fichamento analítico, que é aquele em que você traz e descreve as suas impressões sobre o que você leu, então isso posteriormente, no momento da sua escrita, já adianta o seu trabalho. E aquele fichamento que é um fichamento mais tópico, né? Você vai colocando os tópicos da sua citação. Isso está descrito na ABNT também, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e dependendo da sua finalidade, você vai utilizar um ou outro. Na ficha, é imprescindível que você coloque as informações bibliográficas, registre a referência completa, escreva o tipo de fichamento que você está escrevendo e, principalmente, se for uma solicitação de um professor, abaixo, em nota de rodapé, faça o registro da sua identificação, né? Quem é você, a sua turma e tal. Agora, se for um fichamento pessoal, essa parte é dispensável, ok? Além de fichamento, nós vamos trabalhar também com resumo. O que é resumir? Resumir é trazer a síntese de um texto que você leu, né? Essa síntese pode ser elaborada também de três formas. Eu posso fazer um resumo descritivo, um resumo informativo ou um resumo crítico. O resumo descritivo é aquele que eu faço em tópicos. Por exemplo, o índice de um livro é um resumo descritivo dele. Se o professor pediu para você ler um capítulo de um livro, você vai topicalizar pelos subtópicos daquele capítulo e descrever sucintamente cada tópico. É um resumo descritivo. O resumo informativo nós não fazemos em tópico, nós fazemos em parágrafos. E aí nós vamos trabalhando de maneira dissertativa o conteúdo do texto lido. É claro que como é um resumo, é um texto dissertativo, tem de ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você apresenta o resumo, você está resumindo o que e com que objetivo. Resume, sintetiza o conteúdo e conclui com a ideia do autor. O resumo crítico, muitas vezes, ele é confundido com a resenha. Entretanto, existe diferença. Também se trata de um texto genuinamente dissertativo, que é, no seu início, dissertativo expositivo e mais para o fim, argumentativo. Só que a argumentação não vai se direcionar ao assunto em si, e sim à estrutura, à construção textual do texto lido e que serviu para o seu resumo. Ficou claro? Muito bem. Resumo também tem uma carinha específica que você vai encontrar no material da apostila, tá bom? Se você precisar, é só ir lá consultar. É claro que não precisa memorizar esse tipo de coisa.
Agora, partamos para a resenha. A resenha também é um outro tipo muito solicitado pelos professores no ensino superior. E o que é resenhar? Resenhar é fazer uma análise crítico-descritiva de uma obra. Você pode resenhar qualquer tipo de obra, uma obra artística, um quadro, por exemplo. Você pode resenhar uma obra esportiva, as famosas resenhas do futebol do domingo, né? Você pode resenhar uma obra literária, uma obra científica, acadêmica, um livro. Então, o importante é que seja apenas uma obra, o objeto da resenha. Existem apenas dois tipos de resenha, uma crítica e outra descritiva. Na descritiva, você trabalha com duas partes. A primeira parte, você apresenta tecnicamente a obra que foi lida e o seu respectivo autor. Então, se você, por exemplo, lê um livro, diga que livro é aquele, qual o título, quantas páginas, qual o assunto, qual o gênero daquele livro, quem é o autor, o que ele fez para ele merecer que você resenhasse o texto dele. Então, fale um pouco também sobre o autor, é a parte introdutória. No segundo momento, é um resumo. Então, dentro de uma resenha, existe um resumo informativo, que é a síntese do texto lido, o texto que está sendo resenhado. Se você for fazer uma resenha descritiva, ela conclui aqui. Agora, normalmente os professores pedem uma resenha crítica, que cabe aí uma terceira parte, que é a análise crítica da obra lida. Essa análise vai além das questões estruturais do texto. Você discute o tema, você discute se o autor alcançou o objetivo pretendido, você discute a relevância da discussão feita ali naquele texto, se a linguagem foi de alcance do público-alvo, enfim, você está aberto para qualquer tipo de discussão. Numa resenha crítica, didaticamente, nós dividimos aqui em três partes. Entretanto, se você já é hábil na escrita, essa terceira parte, que é a análise crítica, ela pode permear todo o seu texto. Fique à vontade para assim fazer, ok? Qualquer desses textos que eu estou mencionando, e que com certeza você fará aqui dentro do ensino superior, você precisa de uma leitura prévia. E aí entra, gente, a questão da leitura técnica de textos acadêmicos. Quando nós pegamos um artigo científico, você já deve estar indo à biblioteca ou virtual ou procurando algum artigo para você ler. Quando você pega um artigo científico, por exemplo, você entra no artigo pelo título, não é verdade? O texto, ele se apresenta por meio do título, então não salte o título. A gente começa a ler já do primeiro parágrafo, não salte o título. Vá ao título, tente compreendê-lo. Na introdução de um artigo científico, antes do artigo tem o resumo. O resumo já é a síntese, mas você pode construir os seus dados. Se o professor pedir uma síntese, ele não quer a síntese que está lá. E nem todo texto acadêmico tem síntese, correto? Então, na introdução você encontra o assunto que está sendo discutido ali naquele texto, o objetivo do autor, as justificativas, um pouco de método. Vá sublinhando, sublinhe aquilo que é relevante para você. Tema, justificativa, se há uma delimitação, sublinhe. Se os motivos que levaram àquela pesquisa, sublinhe. Depois você vai ver que numa segunda leitura já está tudo ali dado para você, você ganha tempo. A técnica de sublinhar é alguma coisa que demanda tempo, dedicação, esforço, interesse. No primeiro momento você pode até achar que está perdendo tempo, mas logo depois você vai perceber o tanto que você vai ganhar. Né? Porque você vai aprender a direcionar o seu olhar para aquilo que interessa. E, de repente, você se vê um leitor independente de qualquer tipo de artifício desse. Tá? Então, aprendamos a sublinhar. Num segundo momento, vamos aprender a sintetizar. É lógico que a síntese ela vai partir dessas partes que você sublinhou. Se você sublinhou, é porque para você aquilo tinha relevância, tinha interesse.
no desenvolvimento, você vai analisar quais foram as teorias, os conceitos que foram utilizados naquela pesquisa. Sublinhe os principais conceitos. Qual foi a metodologia utilizada? Sublinhe. Quais foram os dados levantados, que análise que ele fez? Sublinhe. E a conclusão, você analisa se o objetivo foi alcançado, se realmente tinha relevância que ele falou na justificativa, enfim. A partir do que você sublinhou, você constrói com suas palavras o seu resumo, ok? E esses textos, eles trazem para você uma qualidade na elaboração e nas leituras posteriores que você não faz noção do quanto que você vai evoluir. Além desses 3 tipos de resumos que eu falei anteriormente, pessoal, esqueci de falar, existe ainda o resumo homotópico, que vocês devem estar pensando aí. Mencionei o artigo, disse para vocês que no início tem um resumo, não foi? Esse resumo que antecede os trabalhos científicos é o que nós chamamos de resumo homotópico. É homotópico porque é feito em apenas um parágrafo. Neste parágrafo, o autor deve colocar qual que é o tema, de maneira rápida, mas contextualizada, qual a delimitação, objetivo, justificativa, método, dados e resultado. É importante que isso seja feito. E, para concluir, você coloca as suas palavras-chave, ok? Nós estamos encerrando essa 3ª videoaula e com uma torcida enorme para que você adote essas técnicas e se transforme num acadêmico de primeiro nível. Muito sucesso para você!